O que acabou? O Birajara é caboclo bom, o Birajara é caboclo forte, o Birajara tem peito de aço, ele é cacique do sertão do norte. Mais um vídeo para vocês. Como sempre, eu pedindo, como o nosso canal é relativamente novo, eu pediria a vocês que se inscrevam, recomendem aos seus amigos se vocês gostaram, dê um like, isso vai ajudar bastante a gente. E dê uma tocada no sininho aí, porque toda vez que tiver um vídeo novo você será avisado. Bom, gente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre eguns. Já ouviu falar em eguns? Acho que é o passant, né? Rapidamente. Uns nem ouviram falar. Egum é uma palavra que é usada na Umbanda. Egum é todo o espírito desencarnado. Por exemplo, a gente se desencarnar amanhã, a gente passa a ser um egum. É uma maneira geral de classificar aqueles que desencarnaram na Umbanda. Eles ainda não são mentores espirituais, guias, né? Eles são eguns, recém-desencarnados. Essa recém-desencarnação, ela pode durar muito tempo. Porque é interessante que o Lorum, Deus, o nosso Criador, ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Né? Quando você pede socorro, ele te dá. Quando você fica ali preso na crosta da terra, ele deixa por tua conta, até que você se manifeste. Você tem que exercer o teu livre-arbítrio. Né? Então, os eguns são espíritos desencarnados que, depois que eles desencarnam, eles podem tender para o mal, né? É aquilo que na Umbanda a gente chama de quiumba, né? Ou encosto, já ouviram falar de encosto. E no kardecismo, eles chamam de espíritos obsessores ou espíritos não iluminados. E eles podem tender também para o lado positivo. Na Umbanda, a gente chama de entidades, de guias, né? E entidades protetoras, guias. E no kardecismo, eles chamam de espíritos de luz, mentores espirituais. Bom, olha que interessante. Tudo que acontece aqui, toda a maneira da pessoa ser aqui no encarnado, ela não muda quando desencarna. Se ela é uma pessoa irresponsável, ela continua sendo. Só o corpo mudou, o espírito continua igual, né? E nessa crosta terrestre, nós temos uma porção de espíritos desencarnados, desorientados, que ficam por aqui. Que interessante, a gente nasce já com o conceito de que o inferno é embaixo da terra. E é mesmo, porque lá existem material ferroso, minerais em estado de ebulição, né? Pastoso. E porque o centro da Terra é muito quente, então esses espíritos ficam lá. E por ser quente, tem-se o conceito de que ali é o inferno, mas ali são espíritos que às vezes já não têm mais nem forma humana, né? Eles não exerceram o seu livre-arbítrio, para eles está tudo bem, e eles vão caindo, 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 e ficam ali, se estabelecem. Não chegaram nem a nível de evolução da crosta terrestre. Acima daqui, quanto mais distante, todo o campo próximo à Terra é poluído de espíritos desencarnados, né? E também a crosta terrestre. Quanto mais distante do planeta, mais evoluídos são os espíritos. Quanto mais próximo da crosta terrestre, mais atrasados eles são, né? Nós somos atrasados. Somos espíritos de um mundo de expiação e provas. Bom, então quando o espírito está aqui, ó, dependendo da maneira que ele desencarna, e dependendo do conceito espiritualista que ele tinha, ele vai ter um comportamento diferente. Por exemplo, se é uma pessoa médium, de Umbanda, do kardecismo, ou uma pessoa espiritualizada, né? Mesmo que não exerça a mediunidade, a pessoa lê muito, conhece bastante, assiste às aulinhas, né? Faz cursos, assiste vídeos. Então, quando ele desencarna, ele já tem um conceito mais ou menos diferente da maioria das pessoas. Ele desencarna, ele vai estranhar bastante no começo, dependendo inclusive da morte, que nós vamos conversar com isso. Ele desencarna
E ele começa a perceber, ele fala, puxa, eu acho que eu já assisti, eu vi alguma coisa desse comentário, será que eu desencarnei? Né? E aos poucos ele vai verificando, vai se adaptando. Se a pessoa morre, por exemplo, com uma doença muito longa no hospital, os mentores espirituais, os guias espirituais vão preparando esse espírito. Aos poucos, ele vai percebendo pela palavra dos médicos, pela situação dele, pelo quadro clínico, pelo tempo que ele fica no hospital, pela intuição, pelo acompanhamento das entidades. Ele vai percebendo que ele, pouco a pouco, está desencarnando, ele caminha para uma desencarnação, né? Quando a morte é súbita, por exemplo, o camarada está dirigindo uma estrada, bum, né, bateu num caminhão, deu uma explosão. Se ele tiver uma formação espírita, o umbandista, o kardecista, espiritualista, né, ele vai, aos poucos, ele vai percebendo. Mas olha que interessante, como ele não sabe o que aconteceu, por exemplo, estouro de um laboratório, né, ele nem sabe o que aconteceu. Na mente dele não aconteceu nada, só foi uma explosão. Só que ele ele não concebe o fato de que ele está desencarnado e está completamente em pedaços. Né? Ele se olha, a mente dele é que forma isso. Ele se olha, ele vê duplo astral dele, etc. Ele fala, bom, teve uma explosão, mas comigo não foi, comigo está tudo bem. Né? Aí ele verifica, por exemplo, uma batida de carro. Poxa, mas o negócio foi feio. Aqui ele começa a andar por ali. É muito interessante, né? Interessante, traumaticamente interessante, né? E quanto mais a pessoa for alienada da parte espiritual, mais difícil ela vai se sentir, né? Então ele começa a andar por ali. Aí ele conversa com uma pessoa, não responde. O que houve, hein? Ó, sabe um bom filme para ter uma referência sobre isso? Ghost, quem assistiu pode observar isso. Ele faz contato, a pessoa não dá a mínima, né? Aí ele vai se aproximando, chega perto das vítimas, fala, nossa, o negócio aqui foi feio, né? E ele olha a cor do carro, etc, fala, nossa, mesma marca, mesmo modelo do meu carro, né? Mas não é, eu estou aqui, ó, estou normal. De repente, ele começa a ver coisas, né, físicas que começam a comprovar o desencarne. Ele vê, por exemplo, um sapato, ele fala, nossa, igual meu sapato. E olha, às vezes o rosto está deformado, etc. Mas a mesma camisa, será? Será que eu desencarnei, mas eu estou aqui? Olha a confusão que ele entra. Né? E isso, quando ele tem uma orientação espiritual, um conhecimento espiritual, já é difícil. Imagina aquele que acha que desencarnou, acabou tudo. Né? Por isso que nós temos que ter um preparo. E aí, tudo aquilo que ele pensava aqui na crosta terrestre, a forma com que ele agia, aquilo que ele sentia, as emoções, isso não morre. Isso não é carne. Isso não é carne, é pensamento, está ligado ao espírito. Né? Quando é pensamento, não é cérebro. Quando ele desencarna, ele continua sentindo tudo isso. Né? Ele continua sentindo fome, ele continua sentindo frio. Ele fala, bom, deixa eu sair da estrada, eu vou caminhando aqui, né? Será que aconteceu alguma coisa? Comigo não aconteceu nada, eu estou bem aqui. E ele vai caminhando. Ele sente o cansaço, sente sede, sente medo, sente frio. Tudo aquilo que a gente sente normalmente quando está encarnado. Né? E aí, nessa fase, é uma fase tumultuada. Ele não sabe o que aconteceu, não sabe o que ele está fazendo. Ele continua tendo os hábitos dele, ele vai para a casa dele, ou se ele se dirigir ao trabalho, ele vai para o trabalho. Sobe. O meu carro, será que é meu carro? Eu não sei o que aconteceu, pegaram o meu carro, mas eu estou bem. Eu vou para casa, vou ver se eu estou machucado, preciso do médico, qualquer coisa. Ele pega um ônibus, vai para a casa dele, ou vai para o trabalho, vou avisar primeiro no trabalho, ele vai e faz tudo isso. E as pessoas não têm contato. Com o tempo, ele vai entrando em desespero. Ele fala, será que eu fui? Como diria a garotada, o jovem, né? Será que eu fui para o saco? Por quê? Eu estou me sentindo aqui normal, etc. Mas, de repente, ninguém fala comigo. Eu estou vivo, porque eu sinto frio, eu sinto fome, eu sinto cansaço.
Mas ninguém fala comigo. Eu vi aquele sapato parecido com o meu. Não pode ser. E olha a confusão que ele tem. Né? Ele vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. E chega um tempo que ele começa a sentir medo e desespero. Meu Deus, o que será que aconteceu comigo? Ninguém fala comigo, ninguém me ajuda. Aí, num quadro crescente de agonia, a gente quando está em perigo, principalmente quando é menorzinho, a gente está em perigo, a gente pensa em duas coisas. Pensa em mãe, minha mãe, né? Ou se não, que é aquela protetora nossa. Ou se não, pensa em Deus, meu Deus do céu. Quando ele fala, meu Deus do céu, o nosso Supremo Criador, em toda a sua justiça, manda um mentor espiritual para resgatá-lo, para orientá-lo. Porque ele fez a conexão com o divino. Deu para entender? E aí ele vai para as colunas espirituais, vai para os hospitais de recuperação, no plano astral, etc, etc, etc. Vamos ver o outro lado, né? O outro lado, o espírito que é egoísta, egocêntrico, irritado, soberbo, né? Ele continua com tudo aquilo do lado de lá. Aí ele olha, ele vai para a casa dele e ele vê que já se passou algum tempo e o pessoal está discutindo por dinheiro. Pô, mas o pessoal está discutindo pelo meu dinheiro. Aquele meu carro esporte que eu tinha em casa, que eu cuidava com tanto carinho. Pô, meu filho, como é que está tratando? O espírito, ele consegue ter acesso ao pensamento das pessoas, às palavras, né? Então ele diz assim, nossa, aquela minha mulher que eu confiava tanto nela, mãe dos meus filhos, como ela é vulgar, meu Deus do céu, eu nunca pensei que ela fosse assim. E ele fica nervoso, fica bravo, olha, estão partilhando as minhas joias, o meu anel, o meu relógio. E ele é muito apegado à matéria, ele vai ficando ali. Ele se torna um obsessor daquelas pessoas. E os espíritos atrasados entram na mesma sintonia, falam, você é bobo mesmo, você tem que fazer isso. Pô, você está vendo como é que eles estão agindo na tua ausência? Você já pensou, né? E ficam conduzindo, obsediando, essa obsessão de espírito desencarnado para espírito desencarnado. E no astral existem verdadeiras quadrilhas, verdadeiros movimentos criminosos, liderados por espíritos trevosos, que induzem espíritos que estão sob seu comando a alienar esses espíritos desencarnados desorientados. Falam, olha, vai lá, aguça a vaidade dele, o ódio dele, etc., e vamos arrebanhar ele para o nosso exército. Né? Então, muitas vezes, o espírito que vai arrebanhar esse recém-desencarnado, ele chega lá e encontra um quadro tão confuso de um espírito tão ignorante, tão irritado, que ele fala, deixa ele por enquanto, que ele está se perdendo sozinho. Né? Então, é por isso, minha gente, que a gente tem que se preocupar em mudar o nosso padrão vibratório e a nossa reforma íntima para não passar com todos esses problemas para o lado de lá, porque a gente vai sofrer. As pessoas dizem assim, o espírito, ele desencarnou, ele continua sentindo vontade de beber, de fumar? Se ele é viciado, ele sente vontade de droga? Sente. Se ele sente vontade de tudo isso aí, não muda nada, tá? Não muda nada. Você que é tabagista, que é alcoólatra, né? Fica aí um tempo sem beber, você vai ver como é que você... Fica um tempo sem fumar, você vai ver como você fica desesperado. E eles lá ficam desesperados. O problema é que aqui você dá um jeito, e lá não tem jeito. Né? O que eles fazem, então? O cara, ele tá louquinho para tomar para dar um gole, né? O que ele faz? Ele não pode. Mas ele se encosta perto de um outro alcoólatra, uma pessoa que tem tendência ao alcoolismo, ele se encosta ali e fica incitando a pessoa para beber. Mas ele não bebe. Não bebe. Mas ele absorve os fluidos alcoólicos da bebida. Os fluidos de satisfação do alcoólatra quando está bebendo. É assim que eles fazem, é uma maneira. Né? Então, é importante que quando a gente for para o lado de lá, a gente já vai mais ou menos
com um conceito estabelecido da espiritualidade, com conhecimento, com uma mudança de padrão vibratório, né? Com falhas que a gente tem de caráter diminuídas, porque a gente vai sofrer menos. E os espíritos, vamos supor, esses espíritos que pedem socorro divino são amparados, etc. Geralmente eles são amparados por essas entidades que nós denominamos Exus, que são os patrulheiros. Né? No kardecismo, eles falam dos mentores espirituais iluminados. Né? Dependendo, se a gente está numa faixa vibratória muito baixa, são os Exus que recolhem a gente, porque eles são espíritos do bem, eles não são espíritos do mal, eles vão lá para resgatar, eles fazem esse trabalho sujo, de lixeiro, para limpar, né? Outra coisa interessante, quando a gente ouve falar que quando a gente desencarna, a gente está do lado de lá e a gente recebe visita do pai, da mãe, etc., né? A gente vê muitos livros do André Luiz em que a mãe é que foi a primeira a prestar socorro. Por que isso? Porque na nossa mente, a primeira pessoa que a gente quer é a pessoa que a gente mais ama, é a nossa mãe ou o nosso pai que desencarnou, né? E ela, então, ela vem nos socorrer movido pelo desejo da nossa mente. Entendeu? Às vezes ela fica minutos, segundos, etc., porque às vezes ela está numa faixa uma faixa vibratória muito alta, então ela recebe permissão para vir, só para fazer a recepção, depois se afasta. Olha que coisa maravilhosa, né? Mas para isso, nós temos que nos preparar. Não adianta, de repente, acontecer e a gente ficar vagando aí pelo mundo sem saber o que acontecer e possivelmente sendo arrebanhado por esquadrões criminosos, né, das trevas, que vão nos transformar no chamado encosto. Bom, meus amigos, espero que eu tenha esclarecido. Essa foi a minha forte vontade. Nós gostaríamos que vocês adorassem cada vídeo desse. A gente faz com muito amor. Se você gostou, não se esqueça, dê o seu like, registre-se, indique para os amigos, isso vai ajudar a gente bastante, tá bom? Fiquem com Deus, Deus que vos proteja, que o Caboclo Birajara abençoe a energia de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. O que caboclo? O Birajara é caboclo bom, o Birajara é caboclo forte, o Birajara tem peito de aço, ele é cacique do sertão do norte.